14 de novembro de 2024, quinta-feira. Estamos a 347 dias da nossa grande peregrinação a Juazeiro, rumo à Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, para homenagear o nosso querido Padre Cício. São 500 quilômetros de pedalada e só de pensar já fico animado. É uma emoção indescritível quando chegamos na Basílica, o coração bate acelerado e o sentimento é imenso. Quero aproveitar e falar do meu amigo Dinho de Josafá, mais conhecido como Dinho do Leite de Cabra. Lembro-me bem da viagem de 2018, quando tive o privilégio de pedalar ao lado de Dinho. Ele foi um companheiro incrível. Não me abandonou em momento algum. Em uma subida difícil, eu estava exausto, mas lá estava Dinho me motivando. Dinho, você é um verdadeiro amigo, uma pessoa abençoada, com um coração enorme e cheio de bondade. Que possamos contar com a sua companhia nesta próxima viagem de 2025. Agora gostaria de fazer uma reflexão sobre o nosso querido Padre Cício, guiado pela orientação de Padre Cícero José, reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores. Padre Cício Romão Batista foi um verdadeiro exemplo de vida dedicada ao reino de Deus. Ele soube ouvir o clamor dos excluídos e os acolheu para formar uma comunidade. Ele não acusou os inocentes e sempre cuidou de seu povo. Mesmo afastado das ordens, permaneceu como exemplo de sacerdote, nunca se vingando daqueles que o perseguiam. Em tudo, o nosso padrinho colocou Jesus no centro da sua vida e por isso ele foi capaz de perceber e viver o reino de Deus. Seus exemplos nos inspiram a fazer o mesmo. Que possamos colocar Jesus no centro das nossas vidas, ajudando a construir o reino de Deus diariamente com pequenas atitudes e lembrando que esse reino está entre nós. Na leitura de hoje da carta de São Paulo a Filemon, São Paulo fala sobre a caridade e o amor ao próximo, enfatizando que Onésimo, antes inútil, se tornou valioso e querido. Paulo pede que Filemon o receba não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Que essa passagem nos inspire a sempre valorizar o próximo e acolher todos como irmãos. Na proclamação do Evangelho, segundo Lucas, Jesus nos ensina que o reino de Deus não é algo que podemos apontar e dizer está aqui ou está ali, porque ele está entre nós. É uma presença que sentimos e vivemos em cada gesto de amor e compreensão. O reino de Deus é como um relâmpago que ilumina o céu. Ele está entre nós e nos envolve em todos os momentos, mesmo quando não percebemos. Por fim, convido todos a ouvir com atenção a reflexão do Padre Cícero José, que trará um engrandecimento espiritual para todos nós.
que possamos nos abrir para essa mensagem e deixá-la fortalecer a nossa fé e nosso propósito. Obrigado a todos, que o Padre Cício continue abençoando cada um de nós nessa jornada de vida e de fé. Agora, refletindo a palavra com o Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O reino de Deus está entre vós. Mostrar como acontece o reino de Deus é o tema que a liturgia da palavra desta quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum traz. Muitos fazem grande confusão a respeito desse tema. Acreditam que o reino de Deus é algo que acontece de modo a ser notado, a dar nas vistas, com espaço geográfico definido e prazo de validade. Outros ainda acreditam em algo distante de nós, que acontecerá após a nossa partida deste mundo, na outra vida. Jesus mostra que não é assim. O reino não vem ostensivamente, mas através de cada gesto de amor e bondade que praticamos. A carta de São Paulo a Filemon nos fala um pouco disso. É uma carta de recomendação que revela o amor e o carinho de Paulo por Filemon e Onésimo, pela missão que eles desenvolvem, meus irmãos e irmãs. O reino de Deus está entre nós quando agimos com amor. No Evangelho vemos que os fariseus perguntam a Jesus sobre o momento em que chegará o reino de Deus. Eles esperavam algo que pudesse tocar, que tivesse ouro, prata, pedras preciosas, que tivesse limites com uma data para acontecer, num território de manifestação. Enganaram-se pensando dessa forma. O reino de Deus não se enquadra nos moldes e limites deste mundo. Jesus tratou de demonstrá-los que o reino de Deus não vem como eles esperavam, com pompas humanas. O reino se realiza no dia a dia, por meio de ações movidas pela sabedoria. É por isso que não se pode dizer que ele está neste ou naquele lugar, como muitos imaginam, porque ele está entre nós, diz Jesus. Resta cada um percebê-lo e vivê-lo plenamente. Isso pode acontecer se nos comprometermos com a defesa da vida, com a ajuda aos necessitados, com a atitude de sermos gratos a quem nos ajuda, com o bom tratamento daqueles com quem nos encontramos. São muitos os modos que podemos perceber, viver e fazer o reino de Deus. Infelizmente, com nossas preocupações e correrias do dia a dia, buscamos esse reino em outros lugares e acabamos por não encontrá-lo. Então Jesus alerta os discípulos para que percebam o reino onde estão naquele momento, não é alguém, alguma coisa ou espaço. Jesus, revelação de como se percebe e vive o reino de Deus, ainda alerta os seus discípulos dizendo que a partir de sua ausência física, muitos falariam sobre sua presença, dizendo que estaria aqui ou ali. Não deveis ir atrás destas coisas, diz Jesus. Na sua ausência, ele estaria no coração de quem vivesse o que ele ensinou. Infelizmente, muitos ainda não aprenderam isso e continuam buscando Jesus em lugares onde ele não está, porque querem uma manifestação ostensiva. Que Deus nos ajude a perceber os sinais do seu reino entre nós e que aprendamos a vivê-lo plenamente. Perceber e viver o reino de Deus foi uma virtude do Padre Cícero Romão. Não podemos negar isso. Ele percebeu e viveu o reino de Deus quando ouviu o grito dos excluídos e os trouxe de volta para formar uma comunidade. Quando não acusou uma inocente, não deixando de tomar conta do povo, quando mesmo afastado das ordens clericais, não deixou de ser um exemplo de sacerdote, quando não se vingou dos que o perseguiam. O padrinho soube perceber os sinais do reino, porque colocou Jesus no centro de sua vida. O exemplo do Padre Cícero Romão Batista nos ajuda a perceber a presença do reino de Deus entre nós e nos anima a ajudar a construí-lo diariamente. Coloquemos Jesus no centro de nossas vidas e perceberemos o reino de Deus entre nós, e assim teremos as graças necessárias para bem viver. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre, que juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.